Oi, como vocês estão? Vikings é minha série favorita, por uma lista de motivos. Entre eles está a ambientação da série, a temática, os personagens e a história em geral que me agrada. Mas, como vocês sabem, a série acabou já faz um tempo, teve bastante hype na última temporada e eu vi as opiniões diversificando bastante. Eu vi muita gente que gostou do final e algumas pessoas que acharam o final fraco comparado com as outras temporadas da série. Mas o assunto principal aqui no vídeo é o que veio depois do final de Vikings. Assim que a série acabou, foi anunciada uma nova série chamada Vikings Valhalla, e é sobre ela que eu vou falar hoje. Eu confesso que eu não fui assistir essa nova série com uma expectativa lá muito alta, até porque geralmente esse tipo de série não costuma manter uma qualidade tão boa quanto a anterior. Geralmente esse tipo de série costuma ser apenas o conteúdo da primeira sendo reaproveitado para tentar no máximo sobreviver algumas temporadas, fazendo um pouco de audiência que tinha na primeira, para de certa forma matar a nostalgia da série anterior. Mas logo no primeiro episódio dessa nova série eu entendi que o propósito dessa aqui é um pouco diferente e não é exatamente uma continuação. Por mais que ela tenha personagens que são descendentes dos que aparecem em Vikings, aqui o foco é outro e o cenário onde a série se passa já está um pouco diferente. Em Vikings a gente tem uma história focada nas descobertas do povo viking, as viagens que eles fizeram para terras que eles não tinham visto ainda. Já em Vikings Valhalla, vemos que o povo viking mudou de certa forma, e agora o foco está muito mais nos conflitos religiosos que eles estão tendo com a religião católica e toda uma série de mudanças na cultura do povo que isso está gerando, além obviamente dos conflitos por poder que tem nas duas séries. Eu sei que na série anterior existiam também esses certos conflitos de religião, cultura e tudo mais, só que eu acho que todo mundo concorda que isso não era exatamente o foco. Pelo menos até a morte do Ragnar, porque depois que ele morre, meio que a série vira porradaria pra todo lado e briga de irmão. Eu sinceramente prefiro muito mais que uma nova obra apenas use a anterior como referência para alguns detalhes, já que assim teria todo um conteúdo novo com diversas ideias para serem exploradas. Olhando um pouco do que a galera falou sobre a primeira temporada, eu vi que muita gente não gostou dessa temática focada em conflitos por causa de religião. Mas vale lembrar que Vikings, por mais que não seja uma obra que segue rigorosamente a história real, o roteiro ainda se baseia em situações da história do mundo real como forma de criar tramas em cima disso. Geralmente é mudado muitas partes da história real para deixar ela mais convidativa para quem assiste e não ficar parecendo um documentário. Esses conflitos entre igreja e os povos que eram considerados pagãos realmente aconteceu, e meio que é mais um dentre os vários que já ocorreram na história. Dentre todos os pontos negativos e positivos da série, para mim o que eu mais senti falta foram alguns personagens carismáticos que fizessem quem assiste se apegar a eles. Na primeira série, tiveram muitos personagens que eram extremamente carismáticos, que todo mundo meio que gostava. Já na nova série, tem muitos personagens, porém nenhum chama tanta atenção quanto os anteriores. Pela falta de um grande objetivo, a grande maioria deles é meio que vazio. Isso obviamente tem um peso maior quando a gente acaba comparando com os personagens da série anterior. E meio que tudo em Vikings Valhalla vai sofrer com isso. É inevitável comparar, já que a série anterior era muito boa. Então todo mundo vai comparar as séries, e eu realmente espero que Vikings Valhalla consiga criar uma história própria e uma base dela mesma, sem depender tanto da anterior. Tentar criar tramas um pouco mais profundas e tudo mais. Senão, muito provavelmente a série vai ficar sempre na sombra da anterior, e com o tempo isso acaba perdendo sentido, porque obras feitas apenas para sugar mais e mais da memória e do apego que o público tem com a história anterior, geralmente não tem lá um desenvolvimento. Aos poucos quem assiste vai cansando de acompanhar, porque não quer ver algo que gosta piorando. Então essas pessoas acabam deixando de lado a série. Para conseguir se manter, a história precisa ser minimamente original e interessante, para tentar assim fazer o público querer acompanhar pela própria série e não pelo legado que ela tem. Para assim fazer o público querer acompanhar pela própria série e não pelo que veio antes. Pelo menos para mim, essa primeira temporada foi só uma grande junção de lutas que já ocorriam e vários conflitos muito simples que se resolvem muito rápido. Um grande exemplo disso é a história principal dos protagonistas, que seriam aqueles dois irmãos. Só que assim, a ideia de vingança que eles tinham é resolvida em minutos, sendo que isso claramente podia ser um grande objetivo para toda a primeira temporada. Não algo para se resolver com alguns minutos de primeiro episódio. Depois de terminar a temporada, eu posso dizer que provavelmente
eu iria assistir uma segunda. Só que seria meio que apenas para ver no que isso vai dar. Mas até agora não parece ser nada tão interessante. Isso é apenas o que eu acho. Agora que você já chegou até aqui, pô, dá um like aí, não custa nada. Fui.